o Dino, nosso ministro da Justiça, mais uma vez falta a essa Comissão de Segurança Pública por temer deputados amados. Segundo o ministro da Justiça, o Complexo da Maré é mais seguro do que a Câmara dos Deputados. Complexo da Maré que, inclusive, tem ali um treinamento contra as forças de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. E olha só que loucura, ele não diz respeito somente aqui a este Congresso, ele diz respeito aos deputados que integram a Comissão de Segurança Pública. Afinal de contas, por mais que eles não atuem armados aqui, os deputados que possuem porte de arma, eles fazem parte das instituições de segurança pública deste país. Então Flávio Dino, ele quer equiparar não, ele quer colocar como piores policiais que possuem armas, como Polícia Federal, Polícia Militar. Você tem todo esse aparato de segurança pública, colocando como se fosse pior e mais perigoso do que os bandidos lá no Complexo da Maré. Agora, vamos fazer um breve resumo aqui de quem é, afinal de contas, o nosso ministro da Justiça. Uma pessoa que cortou 720 milhões de reais contra o combate ao crime organizado, tirando aí esse dinheiro da segurança pública. Você tem aí ele se preocupando, chamando de terroristas as pessoas que invadiram aqui, baderneiros do Congresso Nacional, mas até agora não vi ele, por exemplo, atuando para poder verificar, fiscalizar quem são aqueles vagabundos que estavam ateando ali fogo em 37 ônibus no Rio de Janeiro e também um trem ali. Ou seja, terrorismo, vamos colocar a máquina estatal para poder ir em cima de velhinhas que estavam aqui orando e desgovernada, mas para combater o crime organizado, nenhum pio. É muito tigrão, para poder ir para cima, por exemplo, do Monark, processando ele porque chamou ele de gordola. Inclusive o ministro tem que se decidir, porque se chama de gordola, toma processo, se chama de magro é fake news, então ele tem que se decidir. Agora, quando é para ir atrás da liberdade de expressão e cercear, ele é tigrão. Mas contra o vereador petista lá no Piauí, que tentou esfaquear um radialista, aí simplesmente ele fica calado e nada o faz. Agora, para poder também combater ali o crime organizado na Bahia, o estado mais violento em números absolutos, ele nada faz, mas vai atrás de pastor como André Valadão por suas declarações ali no culto. Ou seja, ele de fato é um ministro da Justiça que nada combate o crime organizado. Inclusive, é um ministro da Justiça que o crime organizado não o odeia. Olha que loucura, o crime organizado no Brasil não odeia o ministro da Justiça, Flávio Dino, até mesmo porque ele vai sem escolta policial para Maré, um dos lugares mais perigosos do mundo, e chega aqui na Câmara e fala que é perigoso porque os deputados não passam ali no detector de metal e poderiam estar armados, já que eles têm diversas divergências. Agora, não é que o ministro da Justiça não tem um plano para o Brasil. Esse é o plano para o Brasil. O plano desse governo é de fato isso, é fazer com que a pessoa ali, nas palavras do seu chefe, Lula, de que só roubou ali um celular para poder pagar uma cervejinha, esse é o plano deles. O governo do amor aí, venceu, e realmente está sendo, normal a pessoa ser roubada, está sendo normal a pessoa ser confundida, com um miliciano e tomar tiro e morrer. É uma tragédia absurda que aconteceu no Rio de Janeiro, que é um irmão, de uma pessoa, uma pessoa aqui, deputada da Câmara dos Deputados. A pessoa hoje no Brasil não tem segurança em lugar nenhum. E a prioridade desse ministro da Justiça é o quê? É oficiar o Ministério Público Federal contra o Eduardo Bolsonaro, por falas dele aqui na tribuna e fala dele em manifestação. Esse é o nosso ministro da Justiça, que vai atrás ali do Monark, mas nada faz contra o crime organizado. E além dele ter feito tudo isso, ele deu duas declarações aí, que diz que dinheiro não tenho, mas agora a polícia eu tenho, e diz que a Polícia Federal está a serviço da causa do Lula. Eu gostaria de perguntar para o ministro da Justiça, qual é o projeto que você fez até hoje, já são quase 11 meses de governo, para combater o crime organizado aqui no nosso país? Porque se você entra lá, Rodolfo, no Twitter do ministro Flávio Dino, eu não consigo ver porque ele me bloqueou, mas que eles me contam, de que você coloca lá terrorismo,
só aparece o pessoal do dia 8. Terroristas, só aparece o pessoal do dia 8. Mas não tem uma sequer palavrinha contra o Comando Vermelho. Não tem uma frase do ministro da Justiça contra o PCC, contra o ADA, não tem. Contra os milicianos, contra o Hamas, não tem. Esse é o ministro da Justiça do nosso país. Ou seja, uma pessoa que não é temida pelo crime organizado. Agora, há pouco tempo recente, tinha alguém que o crime organizado odiava e ainda odeia, que chama Jair Messias Bolsonaro, que inclusive na gestão dele, os números de apreensão de cocaína e maconha subiram absurdamente, porque combatia-se o crime organizado. Agora não. Nos primeiros 8 meses de governo Lula, caiu bruscamente o número de apreensão de cocaína e maconha. Ou seja, não é que eles não têm um plano, esse é o plano deles, realmente de destruir o nosso Brasil. E não é somente para a classe, digamos, mais rica que é afetada, não. A pessoa, o trabalhador, não aguenta mais ter que pegar um ônibus e o ônibus está todo queimado, ou senão ele ser roubado. É o trabalhador que está sendo prejudicado com isso. Agora, eu me recordo que quando eu fiz um vídeo dizendo, olha, quando você for roubado, faz o L, e sabe o que aconteceu? Vou ter que pagar uma multa aí, talvez de 30, 40 mil reais, porque eu disse que esse era o plano de fato do governo Lula, do governo PT. A gente percebe que todos os amigos, aliados de Lula, em todos os seus países, acontece a mesma coisa. O crime organizado, ele simplesmente impera na Nicarágua, impera ali no México, impera na Colômbia e da mesma forma aqui também no Brasil. Então o que a gente precisa ter aqui no nosso país, que a gente acaba muitas vezes esquecendo, né? Redução da maioridade penal. É impressionante ver um menino de 16 anos que pode votar, decidir o futuro do país, não ser responsabilizado quando ele mata, estupra, né? Comete latrocínio, né? Roubo seguido de morte. Aí ele não pode ser responsabilizado. Mas quando para poder votar e decidir o futuro do país, como votar num bandido igual Lula, aí ele pode colocar lá, apertar o 13 e destruir por completo uma nação. Então temos que sim, que ter o fim das saidinhas, que inclusive está no Senado. Temos que reduzir a maioridade penal para que seja 12 anos de idade. Se o moleque tem condição de ir lá e matar, ele tem que ter condição também de sofrer as consequências com relação disso, porque afinal de contas, o menino de 12 anos pode decidir se ele é menino ou menina, se ele pode fazer ali uma intervenção no seu corpo para sempre, mas ele não pode ser responsabilizado caso ele tire a vida de uma outra pessoa. Isso realmente não tem condições. E punições severas para bandidos e criminosos. E não é à toa que quando o Lula ganhou, eu me lembro muito bem, vocês aqui também lembram, de que houve comemoração aonde? Nas igrejas que não foi. Foi nos presídios. Nos presídios chegaram vários vídeos. Pessoas comemorando lá, bandidos comemorando, Lula, 13, né? É lá que tem a comemoração, porque de fato esse governo nada mais trouxe para o Brasil do que a destruição por completa da nossa segurança pública. Quem tem que ter um paspalho como esse ministro da Justiça, que se diz inclusive debochado, né? Se diz dos Vingadores, né? É dos Vingadores, né? É grandão para poder ir para cima de deputado, mas para poder combater o crime organizado, nada. E na última vez que a gente se encontrou, a comissão foi encerrada. Ele não me respondeu. Mas eu quero deixar aqui essa pergunta mais uma vez, ministro Flávio Dino. Se você tiver coragem, né, nesse tamanho todo seu aí, você me responde. Quem foi que negociou com o tráfico a sua ida na Maré, ministro Dino? Se você tiver coragem, responde a minha pergunta, porque ninguém, inclusive o ministro da Justiça, entra na Maré, que tem treinamento de guerrilha, né, urbana, para poder combater e matar policiais, sem escolta policial não. Então, responde pra gente, quem negociou com o tráfico a sua ida na Maré? O senhor é corajoso mesmo? Responde aí, fanfarrão. Obrigado, presidente.